Olhem só, pessoal, um pouco sobre as nuvens. Nuvem é um conjunto visível de partículas diminutas de gelo ou água em seu estado líquido, ou ainda de ambos ao mesmo tempo, mistas, que se encontram em suspensão na atmosfera após terem se condensado. As nuvens são formadas por gotículas de água, cristais de gelo ou ambos em suspensão na atmosfera. A composição das nuvens pode variar de acordo com a altitude e a temperatura, ok? Então, sim, as nuvens, elas possuem água em sua composição. As nuvens, elas possuem água em sua existência, correto? Ok, agora vamos para Gênesis 9. Aqui, pessoal, Gênesis capítulo 9 é referente ao pacto, à aliança que o Criador ele faz com Noé e com a sua família e com os animais que saíram da arca, certo? Aqui, ó, Gênesis 9:8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos com ele: Eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que convosco está, com as aves, com o gado e com todo animal da terra, com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. Sim, estabeleço o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco, por gerações perpétuas. Ok, pessoal? Então, como um sinal, como uma referência deste pacto, desta aliança, o Criador, ele coloca o seu arco nas nuvens, ok? Ele coloca um sinal, o arco, nas nuvens. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra, certo? Então ele colocou sim. Ó, e acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei do meu pacto que está entre mim e vós, e todo ser vivente, de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne, certo? Até aqui, pessoal, eu acho que já deu para entender. Bom, e por que eu estou falando sobre o pacto, sobre a aliança do Criador? Porque, pessoal, o Criador aqui, ele fala uma coisa muito interessante, muito curiosa, que é isto aqui, Gênesis 9:14. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, ok? Acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra. Então, pessoal, isto aqui é uma coisa a se questionar, a se pensar, certo? Por quê? Bom, não sei se você sabe, mas o Altíssimo, o Criador, ele nunca criou as águas. O
Criador, ele nunca fez as águas, certo? Vejam só. Aqui, pessoal, Gênesis 1, 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Entende? Sobre o que o Espírito de Deus ele estava pairando? Sobre a face das águas. Correto? Era sobre isto, pessoal. E agora eu te pergunto, tem como você pairar, você estar sobre algo, se esta coisa ou este algo, ela não existe? Teria como o Espírito ou vento de Deus, como algumas pessoas também dizem, ele pairar sobre alguma coisa que não existe? Teria como, pessoal? Como que o Espírito ou vento de Deus ele iria pairar sobre as águas se as águas elas não existissem? Como, pessoal? Não teria como, não é mesmo? Não tem como, pessoal, você pairar sobre algo que não existe. Então, para que o Espírito ou vento de Deus ele pairasse sobre as águas, era necessário que as águas elas já existissem. Era necessário que as águas elas já estivessem na existência. Entende? Correto, pessoal? Então, pessoal, se as águas elas já estavam na existência, então como que o Criador ele criou as nuvens? Como então que o Altíssimo ele fez as nuvens? Aqui, pessoal, Gênesis 9:14. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra. Então, pessoal, como que ele iria então trazer nuvens sobre a terra se ele nem mesmo criou as águas? Como, pessoal? Como que ele iria cumprir com isto de trazer nuvens sobre a terra se ele nem mesmo fez as águas primeiro? Entendem? É o que eu estou falando. E é como eu disse no vídeo passado, é provável que o Deus que mandou o dilúvio, ele não seja o verdadeiro. Existe esta possibilidade de o Deus que mandou o dilúvio não ser o verdadeiro, mas sim um falso, certo? O Terron, o Deus Terron, o qual eu tenho já falado. Outra coisa, na história do dilúvio, você percebe que este Deus, ele possui um controle, um domínio basicamente absoluto, basicamente perfeito sobre as águas, correto? O dilúvio só foi possível com um domínio, com um controle perfeito sobre as águas, o qual este Deus ele tinha, pessoal, entende? Tanto que na história do dilúvio ele fala para Noé que ele faria chover sobre a terra depois que se passassem 7 dias. E o que acontece? Depois que se passam exatos 7 dias, vêm as águas do dilúvio. Entende? Vejam só, pessoal. Gênesis 7:4. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra
40 dias e 40 noites. Estão vendo? Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Gênesis 7:10. Passados os 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Vejam só, pessoal, é o que eu falei. Depois que se passaram os 7 dias, vieram as águas do dilúvio, entende? Ou seja, aquele Deus que disse que faria chover sobre a terra no dilúvio depois dos 7 dias, ele, na verdade, ele não estava dando uma ordem. Ele, na verdade, ele estava afirmando. Ele estava falando com exatidão, com precisão, com certeza, entende? Ele estava afirmando que ele iria fazer chover sobre a terra. Ele não estava dando uma ordem, ele não estava dando um comando. Entende, pessoal? Aquilo lá era uma afirmação. Ele estava falando com certeza. Entende? A mesma coisa lá em Gênesis 9:14. Vejam só. Gênesis 9:14. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra. Vejam só, pessoal. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra. Estão vendo? Este Deus, ele está falando com exatidão, com certeza, com afirmação, com precisão, entende? Ele fala afirmando as coisas. Ele não fala de uma forma como se ele estivesse mandando. Não, ele fala na base da afirmação, na base da certeza, da exatidão, e não na base da ordem. Entende? É diferente do Criador, do verdadeiro. Entendem, pessoal? Pelo menos como eu penso. Porque, vejam só, olhem só como que o Criador, ele fala. Aqui, pessoal, Gênesis 1:9. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Estão vendo? Vou repetir. Disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. Estão vendo? Já é bem diferente daquele Deus do dilúvio. Então aqui você percebe que o Altíssimo, ele tem que dar uma ordem, ele tem que dar um comando para as águas. Entende? Ele dá uma ordem para as águas. Qual é a ordem? Para que as águas elas se ajuntassem num só lugar, para que aparecesse o elemento seco. Este elemento seco é a terra, ok? A terra. Para você que não sabe. Então, pessoal, vocês percebem a diferença? Um Deus, ele tem que dar uma ordem, ele tem que dar um comando para as águas. Entende? Já aquele Deus do dilúvio, não. Aquele Deus do dilúvio, ele dá uma afirmação. Ele faz uma afirmação. Em nenhum momento ele dá uma ordem. Ele apenas fala que ele vai fazer chover sobre a terra depois de 7 dias, e depois que se passam exatos 7 dias, simplesmente acontece, entende? Simplesmente se torna realidade. Entendem, pessoal? É isto que eu estou tentando passar. É uma diferença, entende? Aqui, tem uma diferença aqui entre este Deus que dá ordem para as águas e o Deus que mandou o dilúvio, que é um Deus que não dá ordem nenhuma. Ele apenas fala na base da afirmação, na base da exatidão. Ele fala que ele vai fazer e ele faz, entende? É isto, pessoal. É isto que eu quero passar.